Amados, a pedido do meu Senhor aqui nessa noite, vai ser tratado hoje aqui essa irreverência, e nós vamos trabalhar isso aqui. Eu posso dizer irreverência, o que vem sendo praticado no movimento evangélico, que é a leitura positiva das Escrituras. Tá? Em detalhes mínimos, essa leitura positiva praticamente é um sistema de leitura e reflexão que busca autoajuda por meio de acontecimentos ou até mesmo versículos que expressam conquistas, intervenções divinas, bênçãos variadas, coisa desse tipo. Então esse sistema de leitura positiva tem na psicologia, é um método deles, e vocês veem sendo até mesmo oferecido pelas igrejas aqueles, como é que chama? De versículos que vem, caixinha de promessa, obrigado, entendeu? Que em um ato de oração, de clamor, a pessoa vai lá e tira, pela sorte, aquele versículo, e transmite aquele versículo e aquela palavra ou conselho positivo para aquilo que ela está vivendo no momento. Então, obviamente não é meu trabalho aqui tratar o sistema filosófico disso, daí fica por parte de vocês quererem pesquisar. O meu propósito é tratar as Escrituras com os amados irmãos aqui nessa noite e procurar saber do meu Senhor por que Ele me deu esse tema, porque obviamente deve ser que tenha entre nós aqui pessoas que realmente procuram essa versão espiritualizada ou espiritualista que é tão presente nas religiões, e a Bíblia Sagrada, os escritos passaram a ser esse mecanismo, esse instrumento, né, de meditação e reflexão positiva, que biblicamente está fora do critério, do método que Jesus, principalmente, e todos os escritos testemunham. Tá? Obviamente, você vai saber durante a pregação como isso funciona. Então, meu propósito com você hoje nesse culto é tratar esse método de inspiração, na leitura e na reflexão, daquilo que nós procuramos nos orientar. Tá? Principalmente quando nós nos colocamos, né, nas Escrituras, na situação específica de um personagem ou de um acontecimento específico que Deus tenha operado dentro da história. E achar que aquilo que aconteceu ali pode acontecer com aquilo que estamos vivendo agora. E de fato pode. Mas a pergunta será essa: nós estamos preparados para isso e realmente é o que Deus quer dentro da nossa situação e da nossa realidade? Essa é a questão. Então, dentro desse método de inspiração, daquilo que nós procuramos exatamente, né, aplicar em nossas orientações, no nosso curso de vida, ou até mesmo acreditar que Deus possa fazer por meio do que nós estamos vivendo, com base em alguém, ou algum personagem, ou algum acontecimento bíblico, existe um critério. E o critério é realmente identificarmos primeiro a central da orientação. Eu venho falando constantemente aos amados irmãos que não adianta você chegar, abrir a Bíblia e começar a ler as páginas dela e transmitir os acontecimentos dela para a tua vida, se você não souber identificar quem é o autor desses acontecimentos e quem controla cada um desses detalhes históricos. Porque um dos textos que eu li com você em Apocalipse, Jesus ele deixa claro a João que ele tinha sob o seu poder e sob o seu controle todas as igrejas que estavam ali existentes dentro da história. Obviamente, de maneira simbólica, estudando, você vai chegar nessa conclusão. Que nenhuma delas estava fora do seu olhar e do seu julgamento. Todas elas, tanto que ele pede a João para escrever um recado para cada uma delas, a fim exatamente de notificação, com o objetivo de notificar. Ok? Então, nós temos, biblicamente falando e historicamente falando, esse detalhe sobre Deus, esse detalhe teológico importante, inclusive na visão messiânica. Deus é controlador da história e dos acontecimentos que envolvem a história humana. Nada passa desapercebido por ele. E ele tem conhecimento de todas as coisas. Porque existe uma central. E essa central, tá? Esse administrador, ele não pode ser confundido como um de nós.
mas como alguém mais poderoso do que nós. E no pensamento teológico não é diferente. Porque o pensamento, quem dá é aquele que tem autoridade e tem o poder. E é necessário que a gente identifique esse autor e este doador das verdades para não confundirmos com meras páginas, meros livros escritos. Porque assim como alguns reduzem a Bíblia Sagrada como meras epístolas, livros de autores que existiram num tempo, numa época passada. Alguns até regressa. A visão dos escritos não é essa, de que sejam conteúdos elaborados, formados, construídos pela mente e pelo coração de um homem, mas testemunhos que relatam os acontecimentos de Deus dentro da história humana, que marcou a história humana e vem marcando a história humana. Aí sim nós entramos em detalhes específicos de que a Escritura são os atos de Deus, não são páginas escritas, não são inspirações literárias, são atos que marcam a história. Eu venho dizendo constantemente, é necessário identificar o autor dos acontecimentos que marcaram a história. Então nós vamos começar por um texto aqui de João 5, verso 19 ao 41, aí vocês vão ler esse texto. Então, o primeiro detalhe da metodologia da inspiração, do que diz respeito às Escrituras Sagradas, a leitura, a reflexão daqueles que estão na fé, é entender isso aqui. E como o Senhor dizia, quem fala por si mesmo, fala por sua glória. Conhecimento de fé é conhecimento exclusivo. E por isso, esse conhecimento julga que o método da inspiração é método histórico. Por quê? Porque ninguém pode falar sobre fé sem antes Deus conceder a sua revelação. O homem só pode falar dele se ele se revelar. Porque é ele quem vai dizer ao homem como ele quer ser visto, como ele quer ser contemplado, como ele quer ser adorado e servido. Então não se escreve fé sem a autorrevelação desse Deus, e eu venho dizendo constantemente isso para vocês. Então existe em todos os escritos uma marca, eu falei aqui até para vocês, uma central, e essa central é quando Deus comprova de si mesmo a revelação, de uma maneira particular e absoluta, isenta de razões e mentes humanas. Por isso é sagrada, porque não sai de um homem esse conteúdo, Deus proporciona. E é com isso que a gente escreve fé. Então existe um ponto de partida, aonde se escreve doutrina para uma igreja como essa, e o ponto de partida é a revelação perfeita de Deus. Eu venho dizendo a vocês que é essa virtude que domina os aspectos dessa igreja. De Deus poder andar, caminhar, existir por si mesmo, como também falar por si mesmo. Ele não precisa do homem nem da igreja para dizer quem é ele. Ele tem total soberania e suficiência para dizer quem é ele. Criou todas as coisas e as publicou a essa raça. A sua soberania foi assinalada desde a criação, como também na vinda do Cristo e do Filho. Em nível altíssimo de feitos e acontecimentos, para deixar claro a todos nós. Nós não seguimos a homens, nós não seguimos a igreja. Nós temos uma fé subjugada pelos acontecimentos históricos desse Deus, e o guia aqui não é o espírito, o guia aqui não é a mente. O guia das nossas orientações aqui é a revelação dele, dos seus feitos, daquilo que manifestou dele mesmo. Então não existe textos produzidos aqui por ninguém. Tá? Isso em outra esfera, não teologia. Talvez em ciências humanas exista isso. Em teologia não.
Porque para ser sagrado tem que ser provado que veio dele e não saiu de ninguém aqui, entre os homens. Porque se saiu dos homens é nulo o poder. Não adianta se acreditar que... Porque esse conhecimento vem de uma virtude intelectual, né? De uma virtude intelectual, não teológica. Isso vai acontecer na tua vida. Senhores, se palavras positivas e conhecimento geral solucionasse os problemas da humanidade, nós temos um outro mundo agora, você não concorda? Psicologia não funciona na teologia. Deus tem que chegar e falar. É a marca da igreja, ele tem que chegar e abrir a boca e falar, não adianta. Se querer que vai acontecer por meio de um outro sistema. Não, Deus tem o seu próprio sistema, ele tem o seu próprio método. Por isso tudo o que ele fala de si mesmo é exclusivo. É isento de ideias, é isento de mentes, é isento de filosofias ou qualquer outra coisa que possa surgir de um homem. Por isso o conhecimento é proporcionado por Deus e introduzido dentro de nós por Ele, por uma iniciativa dEle, por uma ação dEle. Por isso, antes da inspiração, o critério é esse, é histórico. Então, se a igreja hoje, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, se a igreja hoje se voltasse para o acontecimento histórico daquilo que Jesus foi, ela ia enxergar o quanto ela está distante de ser uma igreja dele. Ela ia se deparar com essa verdade, do quanto ela é corrupta. Mas por que muitas igrejas se sustentam abertas em atividade? Porque elas estão sendo jogadas por padrões humanos e filosóficos. E obviamente por um atendimento religioso, por um serviço religioso, todas elas são indicadas. Mas para o acontecimento que isso cumpriu ali no Senhor, no Cristo, que é o acontecimento redentivo, todas elas são desproporcionais. Porque não trazem a essência disso, do sistema e do método que ele usou lá e a primeira igreja também. Então isso se deslocou. E se deslocou de uma forma tão impressionante que a sociedade não consegue identificar isso porque já não há mais conhecimento. Já não há mais o domínio desses aspectos, daquilo que Deus revelou de si mesmo. A sociedade está completamente distante, tá? Daquilo que realmente Deus fez por conta e revelou de si mesmo para que todos soubessem dele. Agora detalhe, de quem vem a virtude que controla e domina esses aspectos aqui? Produção, inspiração, princípio, doutrina, método e sistema de pensamento. Quem domina isso aqui, pô? Eu, você, a escolástica, os pais da igreja, que a maioria todos eram padres. Roma, Paulo, Tiago, João, Pedro, homem nenhum. Quem domina esses aspectos que eu citei aqui? A virtude é messiânica. Quem domina esses aspectos deve ser dotado de uma natureza, de uma capacidade, de uma origem superior à nossa, à raça humana. Não adianta você dar o que é de Deus na mão dos homens, para que eles governem. Por isso que a antiga aliança faliu. Deus tinha que dar esta incumbência, esta liderança, essa responsabilidade nas mãos daquele que não iria decepcioná-lo. Por isso, dizendo nova aliança, prova que a antiga é antiquada, como disse Paulo. Porque a nova aliança, ela foi revelada como se cumpriu também em um acontecimento superior a qualquer homem. E essa é a evolução de lá para cá, de que a igreja realmente se certifique disso, que nós estamos debaixo de uma prerrogativa messiânica, cujo mérito e direito de poder, de dominar, de controlar, de orientar, é mais do que humano e racional. Porque provém, porque vem, porque se revela de alguém muito melhor do que nós. Como já disse João, aquele que vem de cima é sobre todos.
É maior do que todos nós, é maior do que Abraão, é maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é superior a qualquer coisa que já tenha saído da madre de uma mulher, Mas entregando nossa liderança de pensamento na mão de homens, nós reduzimos esse poder.